Amém, querido? Diretamente da sede de Sulacap para o Valqueire. Amém. Uma alegria ter o pastor Marcelo aqui com a gente. Amém, queridos? Levanta tuas mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Marcelo, da pastora Deise, nossos pastores, o ministério, tudo se fez novo. Oramos, ó Deus, pela vida do Felipe também, da Sara, da família do Felipe. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, ó Pai, caminhando, ó Deus, na visão que o Senhor tem dado aos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que essa noite o teu filho tenha a responsabilidade de trazer a porção da tua palavra para nós. Nós nos abrimos o nosso coração e pedimos que a tua graça, a tua bênção seja sobre ele. Teu filho seja um instrumento teu para ministrar ao coração da tua igreja e sendo ministrado também. Pai, te louvamos, abençoamos, usa o teu filho poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém. O Marcão já fez aí já mandou aí o recado, né, para a gente para o dia 18 de abril, mês que vem. E o meu desejo é que, assim como Deus tem inflamado meu coração com isso, tem sonhado de uma igreja que ama, que é apaixonada por pessoas. Eu vou sempre falar sobre isso porque eu acredito nisso. E cada vez mais que a gente fala, que a gente ecoa essa fala, Deus ele sempre nos dará a oportunidade da gente colocar isso em prática. E hoje pela manhã, lá em Sulacap, eu estava conversando com os irmãos. Essa semana foi uma semana assim tão, semana passada, foi tão forte nesse aspecto de você, Deus te dá a oportunidade, o privilégio de você poder estar com pessoas e você não está alheio, você não está voando, sabe, pegando carona no disco voador, sei lá, pensando, não sei, não, e você está atento àquilo que Deus está fazendo, não só na sua vida, mas também através da sua vida, em relação às pessoas. E essa semana foi uma semana assim, de muitas oportunidades de abordagem, de você poder chegar. E uma coisa que me chamou a atenção foi, lá tem uma merceariazinha lá perto de casa que eu compro um pãozinho lá é um local de ataque. Lá, toda vez que eu vou lá, dou um ataque lá. Um soviético lá, alguém eu falei assim, eu quero uma vítima hoje aqui para poder pegar. Cara, sempre tem uma vítima, no bom sentido, né? E aí uma vizinha minha que foi um aniversário, uma festa aqui, não lembro o que foi, que ela fez a decoração lá de Sulacap. Aí estava aqui decorando, montando, aí ela pastor, que ela passa todo dia lá com a viaturazinha dela, eu falo viatura, que é um voyagezinho, passa voando, aí ela só vai ser com o pãozinho, pastor. Dessa vez foi ela. Dessa vez, ela ali na fila do pão, eu já gosto, o cara é mau, fica ali na filinha do pão só para ver quem é que vai pegar, né? Aí a gente começou a falar, e eu falei da eternidade com ela, eu falei assim, engraçado, a gente pensa tanto aqui, né? E pode observar que toda a nossa busca, todo o nosso empenho, envolvimento, está sempre por aqui. E a gente pouco investe naquilo que está lá, naquilo que está nos aguardando, na eternidade. E Paulo ele faz uma observação forte sobre isso, quando ele fala que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nesse tempo, ele se compara, se coloca como sendo o homem mais miserável de todos. E se a gente não entender isso, nós vamos deixar que o nosso ministério não seja um ministério forte. E olha para o lado aí e fala assim, mana, o teu ministério é um ministério forte. Você pode até não acreditar nisso, você pode até não perceber isso, você pode até dizer que o ministério que Deus te deu, ele é forte. E Satanás precisa de ser confrontado e ser arranhado quando esse ministério está em funcionamento.
Você não precisa de barulho, não precisa de fumaça. Até desculpa a maneira minha aqui, porque eu estou liberdade do meio dos irmãos, né? Eu não curto esse negócio de barulho e fumaça. Isso para mim não diz nada, porque não diz mesmo. No sentido de só barulho, né? Fazer barulho. Não tem essa. Mas é entender que Deus nos confiou um ministério forte. Forte. Então, pensando em tudo isso, hoje pela manhã, aquele reloginho ali, a gente Deus chamou, maravilha, bom que está na hora de ser trocado. Fica assim, a gente bota logo um relógio forte ali. Né? E hoje pela manhã eu tive o privilégio também de compartilhar com a igreja pela manhã, falando sobre esse ministério forte, porque só um ministério forte que é capaz de cuidar do outro. E a gente foi para a palavra, a gente foi caminhar na palavra, Atos capítulo 2 e capítulo 13. A gente só deu uma paletadazinha de manhã, rapidinho, aquele cafezinho com leite, pingadinho, só no gostinho. Não gostou aí, só aí passou, mas ficou, mas brotou ali, ficou ali, amém? E a gente falou um pouquinho sobre isso, que começa lá em Atos 2, quando os apóstolos tinham uma pegada, tinha uma postura, e a gente vê isso mais representado através do ministério forte de Pedro, e a gente conhece um Pedro antes, e agora a gente vê um Pedro após aquele momento, quando ele recebe a ordem de não só ele como os outros, de permanecerem juntos em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos, e aí foi liberado esse ministério forte sobre a vida deles, foi selado esse momento, foi dado o ponto de partida, e agora a gente vê um Pedro completamente transformado, pregando, mostrando e dizendo para eles que aquele Cristo, aquele rejeitado, mas aquele é o Senhor, aquele é o Jesus, aquele é o Salvador, que foi rejeitado, que foi colocado ali, e ele colocando isso, ele começa a informar então para as pessoas de uma forma assim violenta, com um ministério extremamente forte, ele coloca isso, crava isso, passa isso para aqueles religiosos, para tantos quantos, e a Bíblia diz que numa pregação, numa ministração dessa, quase 3.000 almas se renderam e congregaram, ou seja, foram alcançadas por aquele discurso forte. E ele não fica só nisso, então ele passa por esse momento de pregar, de mostrar, de ensinar, as pessoas sendo alcançadas, e ele agora começa a entrar no segundo estágio, que é o estágio dos milagres. Ele começa agora a ver, a nos mostrar realmente que o nosso ministério é um ministério forte, porque o Senhor nos deu poder, nos confiou para a gente poder usar isso na condição de cuidar do outro, de se cuidar e cuidar do outro, para que não tivéssemos um ministério com medo da morte, medo de uma palavra que a medicina diz, medo de uma doença, um câncer, não sei lá o que. Eu não quero saber nada disso. Eu conheço um Deus que ele está além disso. Se ele quiser curar, ele cura, pode ter o que for. Aleluia. Porque o ministério forte nos permite a enxergar e ver dessa maneira. Então Pedro, quando ele começa a lançar, quando ele começa a colocar, e aí a gente vai para o capítulo 3 para fechar aqui e a gente começar a nossa história hoje. E a Bíblia diz que aquele Pedro agora, certamente ele estava acostumado a ir àquele local de adoração, e a ele e João caminhando ali, como se fosse aparentemente mais um dia, como às vezes a gente não observamos que o nosso ministério é forte, e às vezes a gente se engana e vai estar diante de um momento decisivo, um momento onde vai trazer mudança na vida das pessoas, vai fazer com que o céu se manifeste realmente sobre a vida daquela pessoa, e a gente está tratando numa medida muito rasteirinha. Eu quero falar nisso nessa noite, para você não medir, não olhar para o teu ministério como um ministério pobre, como um ministério mesquinho, fraquinho. Não assuma isso para você, não tenha isso para você, porque isso é mentira do inferno. O ministério que o Senhor te deu é um ministério forte. Amém. Aleluia. E aí ele termina essas ocorrências, e fazendo com que aquele camarada que já desde nascer foi colocado ali, como a gente bem conhece o texto, já falou várias vezes aqui, e é um texto muito forte, e aquele camarada ali já tão acostumado, né, vivendo aquele estilo de vida, e talvez
se Pedro tivesse ainda a concepção de um ministério fraco, simplesmente pensando que era fraco, pensando que era só aquilo ali, com medo, medroso, nervoso, Senhor Jesus, mas graças a Deus que ele se levanta, ele reage, ele se posiciona e ele se dá conta que o ministério dele era um ministério muito forte. Por quê? Porque tinha um Senhor. E aí, quando ele olha para aquele camarada, o cara, a Bíblia diz que esperando, eu finalizei dizendo que o mundo sempre está esperando alguma coisa, mas não é alguma coisa que a igreja tem para dar para as pessoas, a igreja tem o Cristo para ser dado para as pessoas. Amém, queridos? Então, a visão da igreja é outra. Então, eu quero te convidar a você, no dia 18, não que a gente vai ter que esperar só aquele dia, não. As coisas estão acontecendo aqui agora, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, e tem que acontecer. Mas no dia 18 foi uma luta. Os irmãos não têm ideia, às vezes, uma simplicidade dessa, para a gente poder achar esses 3 camaradas aqui, a princípio, assim, que luta. Não é só eles, não. Antes deles, a gente tentou outros, não que preferência, mas tentando, porque os caras estão na atividade. E você vai trazer, por exemplo, os temas que a gente separou aqui, que é chamado, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, despertar sobre isso, chamado, falar sobre liderança, sabe? Nós queremos que você tenha uma liderança forte, que você não fica dependendo do pastor toda a vida, cara. Fica toda a vida achando, pastor, tudo é pastor, cara, esse teu ministério, sabe? Amém? E aí a gente vai estar junto, vai estar no rolo aí, no bolo, e a coisa vai acontecer. Eu fico vendo aqui, né? Dá umas. Cadê? Está na missão. Cara, eu estou aqui em Pernambuco, estou aqui não sei aonde. Cara, tipo assim, meu mano, não vai se prender nada, não tem que se prender nada. Lógico, quando eu falo estar debaixo de uma cobertura no sentido de cuidado, de ter uma casa para cuidar, para colher, isso é necessário, estou falando. Mas no ministério, vai para onde Deus mandar, faça o que Deus quer que seja feito. Porque é isso que papai vai cobrar de mim e de você. E aí, cara, eu mandei você ir na tua mão e você, o que você fez disso? Mano, não vai bancar. Abre comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20. A gente está com um tempo bom. Eu confesso para vocês que eu estou nesse gás. Amém? Mas no bom sentido, não aquele gás de a pressão. Não, estou no gás mesmo, né? Com as minhas lutas pessoais, que eu tenho muitas, né? Lutando contra a minha carne, lutando contra a minha mente, contra tantas coisas, todo dia, como você, gente, caramba, mas eu quero continuar enxergando e vendo aquilo que Deus colocou, me confiou, eu quero ser fiel até o fim. E tem procurado, mesmo caindo, mesmo dando mole, né? Porque a gente dá um molezinho, molhando o tempo, mas quem é de Deus se posiciona e entende a graça do Pai, o amor, o cuidado do Pai, se mantém de pé e continua. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20, só um versículo para a gente ganhar tempo. E diz assim, Paulo escrevendo à igreja da Galáxia, ou seja, aos Gálatas, ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, queridos? Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo precioso, obrigado por essa graça, obrigado por essa palavra poderosa, ó Deus, por esse ensinamento, por esse posicionamento. Nos ajude a caminhar, a entender um pouco mais, a fim de que venhamos aplicar essa palavra, Senhor, esses ensinamentos todos os dias das nossas vidas. Oramos assim, crendo mesmo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu entendo, né, dentro dessa postura, primeiro, que quando Paulo ele chega a se declarar, a dizer, né, da sua condição, de qual era a visão dele acerca do que havia acontecido com ele, quando ele olha para o cenário, quando ele olha para a cruz, quando ele olha para a pregação do Evangelho, que outrora era algo estranho, algo na contramão dele, no pensamento dele.
e que ele agora passa a ter um olhar para a cruz, e ele começa a entender e trazer realmente a essência, o poder daquilo que foi ministrado lá na cruz. Ele passa então a compreender o senhorio de Cristo e o grande amor de Deus, não só pela vida dele, mas pela humanidade. E ele então, a partir desse momento, ele decide a colocar para a igreja, a dizer o seguinte para a igreja, que ainda que todas as dificuldades dele, ainda que todas as tendências dele, ainda que nessa vida da carne que ele tinha, ele coloca, ele diz que ele define que seja a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ele entendeu claramente que a partir daquele momento a vida dele não pertencia mais a ele. E isso é um bom sinal, porque quando nós começamos a sermos confrontados com essa questão de se pertencemos totalmente a Ele ou não, isso vai fazer a diferença, porque a partir daí vai ser como eu vou me comportar. E a primeira coisa que eu preciso olhar é a grandeza desse ministério que eu acabei de colocar aqui, que eu falei aqui que da importância do teu ministério. O teu ministério é um ministério forte, porque você estabelece, você ordena, você tem uma palavra profética, independentemente de você estar se sentindo fraco, porque não é você, é o Cristo que está em você. Então Paulo, ele entendia tudo isso perfeitamente, mas ele fez questão de colocar, né, no momento que ele passa, de ter um olhar que ele já estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele agora, ele decide, já que ele entendeu que tinha um chamado para cuidar de pessoas, que Deus havia confiado ele um ministério, ele agora entendia que para que esse ministério fosse um ministério realmente diferenciado, que tivesse uma medida que viesse incomodar o inferno, que viesse fazer com que as pessoas encaminhar, ter um breve contato com você, mas levar de você uma coisa grande. Ele entendia isso, ele percebeu isso, e ele então, descobrindo isso, ele começa a cada vez mais, como a gente louvou aqui, que ele cresça, que ele cresça. A gente tem uma linguagem de falar assim: Senhor, enche-me, Senhor, do teu Espírito. A gente às vezes fala isso assim, eu não consigo ver dessa maneira, Deus não vai me encher. Ele fala assim: Marcelo, eu estou dentro de você, eu só quero que você me dê espaço. Porque eu já estou, cara. Eu só preciso de me manifestar, ter liberdade em você. Porque se ele tiver liberdade, se eu estiver aqui, como Paulo está falando aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, pode ter certeza, aí ele vai crescer. Ele crescendo, eu estarei cheio dele. Significa que quanto menos eu apareço, quanto menos a minha vontade é colocada, eu deixo a vontade dele, aí a vontade dele realmente faz com que eu tenha um ministério diferenciado, e aí eu passo a olhar com um olhar diferente. Então, pensando em tudo isso, né, no processo de cuidar, né, de cuidado e cuidar, a qualidade e saúde de vida cristã fará a grande diferença. Eu quero que você pense nisso, que a qualidade, a saúde do teu ministério, ou seja, da tua vida cristã, ela vai fazer diferença, vai ser algo diferenciado. Por isso que quem entende que tem um ministério forte não pode viver de qualquer maneira, não pode se submeter a qualquer coisinha. Às vezes a gente está negociando isso, negocia isso todo o tempo. Imagina, cara, tu tendo um ministério fortíssimo e a gente às vezes negocia, perde para coisas tão bobinhas. A gente abre mão, a gente simplesmente deixa de fazer, fica zangadinho, não concordou. Aí tem gente que não concorda com nada, nunca está em lugar nenhum e nunca consegue colocar o ministério adiante. Por coisas bobas, a gente abre mão, a gente não estabelece, não consegue se colocar. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade para entender isso aqui: já estou crucificado com Cristo. Significa que quando eu não estou nessa condição, significa que eu ainda me comando, eu ainda faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Então, isso fará diferença. A qualidade e saúde de vida cristã fará grande diferença. É necessário fazer uma avaliação, tipo, como sou como cristão? Eu te pergunto aqui nessa noite aqui.
Não, bom, você responde para você. Como é que você está como cristão? Como é que você está? Só você que sabe. Dentro de casa a gente ainda tem uma palhetinha, porque dentro da família não dá para esconder muito, não dá para, né? Mas ainda que na família se percebam algumas coisas, mas existe uma outra fronteira que está além da família, aquela que é a sua, só você sabe. E aí a pergunta é, como você está então como um cristão? Raso, frio, desconectado, religioso, só frequentador das reuniões, ou alguém que está com um ministério forte a todo vapor, querendo mais, mandando ver, sabe? Faz quando quer, ou é um ministério brasa, presente, intenso, obediente e bem parecido com Jesus? Porque se eu não fizer uma avaliação nisso, eu posso correr o risco de estar caminhando, indo numa direção e achar que estou abafando. Sabe, e esse abafar, a gente às vezes pensa que... E não. Esses dias fui confrontado com algumas coisas e essa semana retrasada, uma irmã me procurou e passando por um dilema muito cruel, e a filha quer casar num local aí que é completamente diferente da fé, da caminhada dela, e ela apavorada, o que ela ia fazer. E aí a gente sentou um pouquinho, conversou. Eu falei, cara, dura tomar uma atitude dessa aí. Mas a palavra diz que todas as vezes que eu me volto para o Senhor, que eu olho para Jesus, eu teria uma condição maior e melhor do que aquela que eu tomaria. O meu posicionamento vai estar voltado com aquilo, e serei confrontado com aquilo que o Senhor espera de mim. O que o Senhor faria numa situação dessa? Que é difícil, é extremamente complicado, é extremamente difícil, mas nessa hora, esse nível, sabe, de avaliação do meu ministério, de quem eu sou, da minha pegada, da minha disposição em Deus, vai fazer diferença. Assim como faz na questão do cuidado. Todo tempo nós somos confrontados com isso. Você cuidar de quem te honra, cuidar de quem ama você, cuidar de quem todo dia, sabe, libera uma palavra profética para você, alguém que fala assim, você está, meu irmão, mano, você é bênção, dá um abraço aqui e tal. E aquele que não te dá abraço, te dá uma espetada, aquele que toda hora tem, e como é que faz com esse? Esse a gente abandona, deixa ele na pista e manda ele ralar, né? Não, a Bíblia fala que esse inclusive, se esse tem um perfil desse, significa que o grau de doença dele está bem elevado. Então, se ele é doente, ele precisa mais ainda de cura, de remédio, de chegar para perto. Agora, como eu posso chegar para perto se eu olho para o meu nível, olho para a minha bateria ministerial e a minha bateria está baixa? Mano, tu vai de ralo. Você não vai conseguir atender. Você não vai conseguir fazer. Não, aí é demais, pastor. Aí é pedir demais. Não sei. Quem sabe é você. Quem vai saber vai ser você. Então, dentro desse pensamento, então isso fará a grande diferença, principalmente nos dias atuais que a gente está vivendo. E quando eu falo viver nos dias atuais, eu sempre começo primeiro por dentro de casa, porque lá fora já é notório, o sistema é o que a gente está vivendo todos os dias. Toda hora a gente vê a imprensa, vê as notícias, toda hora o caos está instalado, isso a gente já sabe. Mas e dentro de casa? E como família de Deus? E como filhos de Deus? E como é que está? E aí, alô igreja, como é que estamos como igreja? O que está rolando nos bastidores das igrejas como igreja, nas estruturas? Cara, o negócio está feio. Sabe por quê? Por falta dessa avaliação, por falta dessa visão que Paulo fala aqui, já estou crucificado com Cristo. O problema é esse. E aí a gente quer ter fala, a gente quer ter, sabe, quer se apresentar como tal, quer fazer isso, fazer aquilo. Não. A gente tem que começar a fazer uma avaliação no nosso ministério e ver realmente onde a gente está nisso. Então isso fará grande diferença, principalmente nos dias atuais em que vivemos, pois exigirá de nós uma postura, guarda isso, diferenciada e atual. Exigirá de nós mais de Deus em nós.
2 Timóteo 3, vamos aí rapidamente aí, de 1 a 5, aí, só para a gente, bota aí DJ na tela aí para a gente ler aqui rápido. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, só para a gente poder, se quiser anotar, você pode anotar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te. Olha só, mas aí, ó, tendo aparência de piedade, ó, afasta, mas para não, Paulo trazendo uma orientação de que nós seríamos exigidos em algum momento, porque nós iríamos esbarrar com essa realidade. E eu te pergunto aqui, estamos vivendo essa realidade? O que vocês acham? Isso tudo que a gente leu aqui agora, aqui para trás, aqui, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta. Estamos vivendo isso hoje? Sim. Estamos vivendo isso hoje de uma forma bem intensa. Então, se isso é fato, porque vai exigir de mim, então, uma vida cristã diferenciada. Por isso que eu comecei aqui falando que o teu ministério é forte. Não enterre o teu ministério. Não negocie o teu ministério. O teu ministério é forte, mas você vai precisar de estar forte para você poder ministrar, para você poder colocar esse ministério à prova. Vai exigir de você uma percepção, uma caminhada diferenciada. E aí eu entro nisso. Então a vida cristã é um movimento contínuo, ou seja, acontece todos os dias. Todos os dias, ao amanhecer, eu tenho que estar pronto para isso, entender isso e colocar o meu ministério. Senhor, obrigado pelo ministério que o Senhor me confiou. E eu quero nessa manhã estar afiado, quero estar justo, ou seja, equipado, preparado, pronto para ser colocado à prova no sentido de executar aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu preciso fazer isso todos os dias, porque em todo o tempo, sabe, vai ser da onde você não espera, onde acontece. Então eu tenho que estar pronto, sabendo que eu tenho um ministério. Então, se eu estou disposto a cuidar, a alcançar o outro, eu vou ter que colocar isso. Então, preciso de exercício constante, todo o tempo, ou seja, porque há uma espera, existe uma resposta a ser dada. Então, eu preciso de ter todos os dias, sabendo que eu vou ser colocado à prova, eu preciso então de exercitar, ou seja, ter um exercício na minha caminhada, uma manutenção diária no meu ministério. Eu preciso de ter vida, de leitura da palavra de Deus. Eu preciso de ter a leitura ali todos os dias. Eu preciso de ter uma vida de oração. Eu não posso abrir mão, tenho preguiça, não dá para ser dessa maneira. Sabe por quê? Porque se abrirmos uma brecha, quando não temos a palavra, não oramos, não falamos com Deus, pode ter certeza disso, nós teremos dificuldade para reagir quando o desafio, quando esses camaradas, quando esse tipo de comportamento de pessoas nos abordarem, seja no local de trabalho, perseguição. O camarada chega lá porque você faz um bom trabalho, o cara te detona, te manda, corta você. Semana passada, uma irmã que está chegando para a nossa igreja lá, ela nasceu lá no Ministério dos Seus Novo, e aí fez uma caminhada e agora ela retornou. Eu falei para ela, fica um períodozinho aqui, mas você é abraçada, tal, legal. Ela trabalha, ela domingo passado, ela falou assim: pastor, tem uma menina lá que faz a escala lá, é de crueldade, mas na verdade a gente precisa de olhar além disso. O Ministério Forte, ele não se prende à crueldade de ninguém, porque o Ministério Forte não fica com medo de ninguém. Então eu não tenho que temer ao que o homem pode me fazer. Então se ele é cruel ou não, o problema é dele.
Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia. Amém? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, ficar preocupadinho com o cara, porque o cara pode cortar em 10 vezes, está acostumado a cortar meu em 10 vezes, e se me cortar em 10 vezes, cada pedacinho meu vai glorificar o Senhor. Eu tenho que entender dessa maneira. Aí essa irmã chegou e falou assim: pastor, aí na outra escala, ela não pôde ir de manhã, porque a ceia a gente passou para de manhã, e ela, a pessoa botou, só porque sabe que ele é cristão, eu falei assim: pô, isso é uma coisa muito boa, isso é para provar o teu ministério, ó, você não vai ficar na pista, ó, aparentemente ninguém quer, porque a gente sempre quer se adequar, não, podia ser assim, podia ser assado. Eu quero dizer que não vai ser de repente nem assim, nem assado, vai ser sempre como Deus quer. E Deus vai te provar. Agora, se Ele vai te provar, você tem que estar, eu e você precisamos estar firmes, sabe, de ter uma vida de manutenção, uma vida de exercício da fé, um exercício na palavra, uma vida de oração, nos desviando de toda a aparência do mal, saindo, opa, isso aqui, começar a fugir, começar a cortar algumas coisas, começar a dizer não para algumas coisas. Essa é manutenção, esse é o exercício. Sabe por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. Porque se estou, eu vou fazer isso. Aí você é cortado, é tirado, aí a pessoa botou ela de castigo, botou ela na escalinha lá, só botou. Quem não era crente deu uma condição. Mas para ela, eu falei assim: minha irmã, coisas grandes Deus está trabalhando. Mantenha-se fiel, mantenha-se firme, não alopre, não xinga ninguém, no sentido de não dê vontade de matar ninguém. Pelo contrário, continue fazendo o teu papel de fidelidade, porque há uma dupla honra. Deus vai te honrar, Deus vai te colocar no momento oportuno, em um outro lugar. Seja fiel no pouco, seja fiel no processo. Esse é um processo, porque a gente está muito acostumado a querer ir logo para o grande, querer logo acessar. Deus não faz assim não. Deus nos apresenta um processo, e o processo é ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. É assim que funciona e sempre será assim. A gente às vezes quer mudar a página, não vai não. Então a prova, o momento, exige de mim então um exercício. E aí quando eu falo de exercício, eu lembro de algumas figuras. Sabe, algumas figuras. Preciso de ser firme e constante. Por exemplo, eu tenho que ter uma qualidade. Quando eu olho para o meu ministério, um ministério forte, eu tenho que estar à altura. Quando eu digo altura, é de alguém que está disponível a dar uma resposta, saber que vai ser usado por Deus em qualquer momento que Deus quiser te usar, e Deus, naquela hora, o tiro tem que ser certeiro. E aí Paulo, ele fala que 1 Coríntios 15, 58, lança aí para mim aí, depois bota aí Daniel 6, 10, e portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, militar, trabalhar em função da obra, vai exigir de mim esse exercício de constância, essa firmeza, porque, como eu já falei aqui, não é sempre que vai acontecer como eu gostaria que acontecesse. Vai ser diferenciado. Você vai chegar lá e alguém vai falar para você assim: ó, tu foste remanejado. Tu agora vai trabalhar numa loja nossa aí, é lá no centro da cidade, e você mora logo ali em Santa Cruz. Logo ali em Santa Cruz. E detalhe, tu vai ter que pegar todo dia o BRT ou o ônibus pela Brasil às 6, 7 horas da manhã. Mano, tu vai chorar, tu vai arder ali naquela coisa ali, não adianta aloprar não. Que até para isso eu tenho que estar sendo fortalecido, mas a palavra continua. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O problema é que a gente perde essa parte final do versículo. Fala assim para o teu irmão assim: o trabalho que você opera, trabalha para o Senhor, não é vão. O inferno tenta nos agredir e mentir para a gente, achando que o seu trabalho, mas ninguém reconheceu, parece que ninguém viu. Cara, sai fora, foge disso que você laço. Porque se você está trabalhando para o Senhor, o seu trabalho não é vão. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando, Deus quer te confiar coisas maiores. E quando eu falo coisas maiores, eu sempre associo
com a grandeza do reino, com a quantidade de pessoas que Deus vai dar para você cuidar. Eu sempre associo assim. Quando eu leio aquela passagem, quando Jesus olha e com os discípulos vê as multidões correndo de um lado para outro, Jesus faz um comentário, eles são ovelhas perdidas de um lado para outro, como tem pastor, e ele fala assim, que a seara é grande, mas poucos. Eu vejo isso com duas cunhas, eu tenho maior convicção disso para mim. O primeiro, ele pode estar falando em quantidade sim, que é inferior, de ter muita gente, ter poucos trabalhadores, literalmente, mas o segundo entendimento é que ainda havendo trabalhadores, existe uma classe de trabalhadores que não consegue ter essa percepção aqui, e deixa de fazer o seu papel quando já é trabalhador. Verdade. Não dá a resposta que está ali para dar. Então se ele não dá, mano, está faltando. O cara está lá, mas não está, é boneco, seu boneco, e aí, chefia, o pacadeiro. Ele vai para a galera e não faz o que tem que ser feito. Não adianta de nada. Fala ali com aqueles camaradas. O cara é o chefe, não sabe de nada, não sabe fazer nada. Não consegue. Mano, então está representando o seu boneco. Seu boneco da fé. O reino de Deus é homens e mulheres determinados. A gente, sabe, você vai lá e cumpre a missão. Você vai lá e dá o recado. Não se intimida. Sabe? A gente fica... Não tem, cara. Não tem que estar debaixo de nada disso. Tem que estar debaixo da unção do Senhor. Da palavra profética, da liberação. Senhor, Deus me confiou um ministério. Eu falo sempre isso. Há 38 anos Deus falou comigo dentro de uma viatura. A partir de hoje você vai cuidar das minhas ovelhas. Estou fazendo isso há 38 anos. Aleluia. Quero morrer fazendo isso. Sabe? E sempre mais. Cuidar mais. Tem um mais aí para atrapalhar o sujeito. Para a gente ir caminhando para o fim aqui. Daniel 6,10. Daniel 6,10. Olha o exercício o que nos leva. Esse exercício, essa manutenção diária no nosso ministério e de vida por Deus, faz com que nenhuma notícia ruim nos abale a ponto de a gente deixar de fazer o que precisamos de fazer. Verdade. A prova está aqui. Daniel, pois, quando soube, ele ouviu, ele soube. Está pensando que isso o abalou? Agora não mais orar, não vou poder orar. Não, cara. A Bíblia diz que a manutenção nos leva ao fortalecimento. Esse cuidado que eu tenho que ter de vida com Deus, de leitura da palavra, de estar me afiando o machado, andando com o sábio para me tornar mais sábio. A Bíblia diz isso: ande com o sábio e será sábio, a companhia do tolo será afligido. Vai de ralo, vai junto. Ninguém sabia nada, todo mundo perdeu. Mas quando a gente está afiado, não tem essa. Então diz ali que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não parou, ele não se permitiu, porque ele tinha uma pegada, ele tinha um ministério que ele não nivelou por baixo. Às vezes a gente acha que quer nivelar por baixo, porque dependemos da fala, às vezes, de um pastor, de um líder. Cara, não vai nessa não. Se o teu líder falar para você que tu é o zero à esquerda, que tu é o Zé Ruela, que tu é sei lá o quê, não acredite que ele está mentindo para você. Porque quem te deu o ministério, confiou, foi o Senhor Jesus. Você pode nos servir para aquela casa onde tem donos, onde tem, sabe, manipuladores, mas se for na casa do Pai, o teu ministério é bem-vindo. O teu ministério vai fluir, vai prosperar e vai alcançar e vai abençoar e vai ajudar e vai cuidar de muitas pessoas. Então, quando eu entendo isso, então não podemos nivelar nossa vida cristã por baixo. Não faça isso.
Não faça isso, não se permita isso. Por quê? Não seremos luz, sal nessa terra, na vida das pessoas. Então, se eu nivelar o meu ministério, colocar o meu ministério como não o ministério que o Senhor me confiou, eu vou mentir, eu vou viver uma vida tímida, sabe, no capricho, sei lá de quem, e não vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. E a gente vê personagens bíblicos que Deus querendo usar e fazendo, até enquanto não se posicionar. A questão toda é posicionamento. Então, o posicionamento vai ser a resposta de quando eu não nivelo o meu ministério por baixo. Eu não tenho que nivelar o meu ministério por baixo, rasteirinho, dizer que é pouca coisa. Não é. O ministério é forte. O seu ministério é forte. Amém. Eu fico indignado quando eu escuto, mas eu não brigo com ninguém não, quando eu escuto pastores dizendo que a mulher, né, briga por aí. Eu já vi brigando que mulher, ministério pastoral, mulher vai ser pastora. Aí o cara vai te dar um show de teologia, com todo respeito aos humanos, mas eu só sempre coloco só uma coisinha para todos eles. Falo assim: diz aonde a Bíblia diz que condena, que a Bíblia diz que não pode. Se tu achar, tu não vai achar. Aí tu vê aí mulheres arretadas, né? Mandando ver, e o cara tá brincando. Mano, o ministério é forte. Então, não seremos luz nem sal nessa terra, na vida das pessoas, se eu nivelar o meu ministério. Então eu preciso de entender que o meu ministério é forte. E o Senhor falou que vós sois a luz, o sal da terra, a luz do mundo. Cara, eu tenho que tomar isso, porque isso é uma verdade. Aleluia. E aí quando você chega lá naquele local de trabalho, começa a caminhar, e o negócio lá é uma confusão, é uma briga, é uma fofoca, uma confuseira, toda hora uma confusão, uma fuzueira, toda hora um negócio, ninguém para, o troço toda hora está em crise. Aí você chega naquele local e com o teu ministério forte, às vezes até em silêncio, ou você começa a orar por aquele local, começa a estabelecer, literalmente, não com aqueles cabeçudos que a Bíblia fala, né, pastor, que onde colocar a planta no vosso pé, eu vou entregar. O cara quer tomar tudo de assalto, achando que é para ele. Cara, não é para ele, é para o Senhor. Ele não entendeu ainda. Aí o Senhor quer estabelecer a vontade dele lá, e o cabeçudo tomou para ele o espaço e não apresenta o Senhor. Aí o espaço amanhã fecha, acaba. Sabe por quê? Porque não foi tomado pelo Senhor, não foi conquistado para o Senhor. É para a glória de Deus. E a gente tem dificuldade para fazer isso. Então, quando a gente toma posse daquilo que leva por esse caminho, que é seu, é meu, aí a gente começa a administrar da nossa maneira, a gente não sabe o que perde. Porque a Bíblia diz que tudo é para Ele, é para a glória dele. Tem que ser para Ele. Você tem que entender que de quebra você desfruta, mas é dele. A gente não, a gente inverte a mão. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Não seremos os agentes de Deus para a liberação de milagres, como eu falei hoje pela manhã. Deus quer que os milagres sejam manifestos nesses dias através da igreja, que tem um ministério forte. É ir com fé, é crendo. Então essa relação com Deus, Deus fica à vontade para falar comigo, com você, e falar para você uma hora, falar assim, levanta, vai lá e fala com fulano assim, ora com fulano, então você não vai ficar aí, não, você vai lá e olha, quer nem saber, não, o que está falando? Não, Deus mandou orar para você, mas porque mandou mesmo, e pum, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. E aí a gente vê aqui Atos capítulo 5, versículo 12, diz que os apóstolos, ou seja, aqueles que andavam estreito com o Senhor Jesus, ainda que com as suas dificuldades, com tudo, fala o quê? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ou seja, milagres, eles estavam juntos, eles estavam reunidos ali. Hoje a gente entende que se outrora nós tínhamos um reino onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar lá, para falar com o Pai e tal, o Senhor nos estabeleceu agora, deixou de ser um reino, sabe, com sacerdote, agora de sacerdote. Sabe,
você é um sacerdote, você é um elo de ligação, você é um agente de Deus nessa terra, eu e você, para fazermos com que os milagres de Deus ocorram, aconteçam. Quantas pessoas estão à espera de um milagre? O milagre ainda não veio porque está faltando a ferramenta. A ferramenta. A Bíblia diz que entende tu que lê? Como posso eu entender se não há quem? Tem que ter alguém, cara. Tem que ter alguém. Quem é esse alguém aqui? Mano, essa é a nossa oportunidade. É partir para dentro. Então, eu preciso de ver isso. Cuidados que não podemos deixar de tê-los para não morrermos. Então, Atos 3, versículo 6, rapidamente, a gente viu aqui quando Pedro, uma sequência, olha só esse Pedrão aí que a gente vê, Atos 3, 6, Atos 9, 36 ao 41, Atos 5, 15, só para a gente ir na sequência aí, captou? Vamos lá, Atos 3, 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A gente precisa ter essa linguagem, queridos. A gente precisa de ter essa linguagem. Eu te digo, o mundo, as pessoas esperam receber coisas, mas a igreja não tem coisa para dar, a igreja tem Cristo para dar. O presente que a igreja tem para dar às pessoas se chama Jesus, que às vezes vai ser apresentado, manifesto através no momento desses milagres. O que aconteceu com você? Aquele pastor ali, aquela irmãzinha ali, aquele camarada ali, aquela faxineira, aquele camarada da faxina, aquele cara da cozinha, aquele cara daquela professora, aquele professor, sei lá quem, o Gari, aquele, sei lá o que, aquele engenheiro, aquele alien, até o alien se deixar, se tiver a serviço do pai, o pai usa. Se mudar de ideia, imagina o alien se cometendo. Cara, vai ser usado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe? A gente precisa disso. Então, se eu quero cuidar, eu tenho que ter esse cuidado de como ferramenta, de não me nivelar, botar ali embaixo. Não vai nessa não. O que está acontecendo, que aconteceu contigo, é coisa grande. Coisa grande. Amém. O teu ministério é forte, é grande. E não dá para a gente negociar. Atos 9, 36 ao 41, a gente vai vendo aqui, E havia em Jope um discípulo chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas, essa estava cheia de boas obras, esmolas, é isso? 9, 36, é isso? O 41, vai lá, na sequência. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Vamos lá, rapidamente. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Pedro foi acionado. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-os a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Só para a gente... Isso não pode ser um texto em que a gente está lendo agora, vendo aqui, e ele ficar distante, como achando que só foi para aquele tempo. Não, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua agindo. E Deus age através de um ministério forte. O ministério forte não é ministério presepeiro, barulhento, é ministério com unção, é ministério debaixo dessa palavra. Sabe, com autoridade, é de chegar e saber, Deus usar mesmo, de chegar lá, estabelecer e fazer com que a coisa aconteça. Deus nos confiou isso, queridos, pensem nisso. Então, quando a gente vê aqui Atos 5, 15, aí rapidamente, a gente está fechando, já vamos terminar no horário bom.
Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha só, a gente conhece o episódio. Imagina essa cena. Imagina. Então, para nos provar que o nosso ministério ele é forte. Então não deixe que Satanás nos sufoque, ministerialmente falando. Ah, não, hoje não. Imagina se você vai depender de você poder compartilhar uma palavra com alguém, de orar por alguém, e você tem que estar se sentindo muito bem, tem que estar quase lá no céu já. Para com isso, cara. Para com isso, é pela fé, é dependência total do Senhor, é cumprir a palavra. Aleluia, Senhor. Não tem como mudar isso, não tem como mexer, ficar inventando, criando. Então, eu preciso de ter hoje, se é que eu quero cuidar mais, eu preciso de ter essas posturas. Então, cuidados que não podemos deixar de termos para não morrermos. 1 Pedro 4, de 7 a 19, eu não quero fazer essa leitura toda, mas a gente vai ver aqui alguns pontos aqui, e pensando lá em Paulo também, a gente vê, por exemplo, em Atos 20, que eu acabei não falando, mas não tem problema não, Atos 20, versículo 9 e 12, um jovem, Eutico, estava lá também, Paulo, Deus tem nos chamado para isso nesses dias, sabe, esse sobrenatural, ele precisa de acontecer, ele precisa de ser percebido, e a igreja é a ferramenta, a igreja é a chave, é o elo para que isso aconteça nesses dias. Então, isso não foi privilégio, não foi só com eles lá, não. Isso é para esses dias. É para mim e para você. Olha, comece a pensar agora aqui, você que trabalha no seu local de trabalho, quem sabe que você hoje aqui está pensando assim, rapaz, estou pensando, amanhã já tem um caminhão, amanhã tem um monstro lá me aguardando. E já fica até tristinho, quase até não dorme pensando amanhã. Eu quero dizer que esse monstro amanhã, ele vai se transformar numa criancinha. Amém. Entendeu? Porque o teu ministério forte vai te posicionar. O que vai determinar vai ser a sua posição diante desse quadro. Então, guarda isso para você. Então, lá no 1 Pedro 4, 7, o versículo 7, fala que o fim de todas as coisas está próximo. Pedro trazendo uma advertência, e eu quero só chamar a atenção sobre isso, de que quando eu reconheço que eu tenho um ministério forte, um chamado, que eu sou uma ferramenta preciosa de precisão nesses dias para fazer acontecer, eu tenho que olhar para o outro lado, que é aquele lado que em todo tempo tira a nossa atenção, que sempre nos coloca envolvidos nessa manutenção para isso, para aquilo, para ter isso, para ter aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo, para estudar, para trabalhar, tudo isso que é necessário, mas eu preciso de ter esse olhar crítico para saber o que realmente, qual é a onda, qual é o mar que está com a onda mais, ou seja, maior que está me levando. Porque eu preciso fazer uma análise, que Pedro faz uma advertência aqui, muito, dizendo que esse tempo, o fim de todas as coisas está próximo. Eu quero te dizer quantas coisas nós juntamos, quantas coisas nós batalhamos, quantas coisas nós investimos um tempo da nossa vida e hoje nós não temos mais. Quantas coisas nós criamos, construímos, cuidamos, ficamos ali e hoje a gente não consegue nem desfrutar mais disso e nem existe mais. Para mostrar que tudo isso é passageiro, que esse tempo do fim, até profeticamente, está próximo. E para nós hoje eu tenho que então ter um alerta para eu não ficar tão preocupado, investindo tanto em coisas que vão ficar aqui, que não servirão para nada na eternidade. A Bíblia nos mostra que eu tenho que ter obras para a eternidade, eu tenho que estar envolvido com aquilo que é eterno.
essa é a minha prioridade. E deve ser a minha prioridade, porque senão, mano, estava vindo para cá, havia uma coisa, acho que a 4 casas ali, até que eu cheguei a falar com o Cid, um branquinho, aí soube, passando agora, falei, sim, mas você tá, a esposa dele perdeu o dedão, teve que arrancar o dedo, você passando aqui, ó, Marinho, sempre chamando eles para vir aqui, cara, meu amigo, devendo não existia lá, mas eu estava guardando e tal. Aí, em cima da escada, e vale aqui uma orientação aqui para todos nós, quem está ficando mais antiguinho, né? Que é o teu caso, né? Não pode ficar subindo escada, as irmãs, cuidado, não fica de bobeira subindo escadinha, que há um número de ocorrências grandes de pessoas se acidentando, que nem vai estar subindo escada dentro de casa. Cuidado, escada é escada, e é perigoso. Então tem que tomar cuidado. Aí caiu, quebrou, sei lá o que, tal. Aí a partir daí a coisa foi pá, daqui a pouco já está, perdeu um dedinho, porque diabetes, não sei o que e tal, junta uma opção de coisas. Aí eu falei, não, cara, que coisa, bem ali pertinho, né? E aí, por que eu lembrei disso assim? Porque às vezes, a gente olha algumas pessoas e quando a gente olha essas pessoas, às vezes a gente está se vendo, a gente precisa se ver nessas pessoas, que às vezes a gente está indo de um lado para outro, um lado para outro, um lado para outro, um lado para outro, e estamos tão envolvidos com tantas coisas, é com a casa, sabe, a casa, é com sei lá com o quê, estamos esquecendo de algo que a Bíblia diz aqui, que isso vai passar, isso vai acabar, chegando no fim. Então não perca tempo com tanta busca para essa terra, 1 Coríntios 15, 19, que a gente falou aqui. E a gente tem que fazer uma análise. Às vezes a gente está buscando muito para aqui, está fazendo em nome de investimento, porque não sei o que lá, pensando no futuro. Cara, nosso futuro está nas mãos do Senhor. É óbvio que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer, mas eu preciso tomar um cuidado. Temos que viver para a glória de Deus. Vivemos muito mal para aqui. E a gente dá tudo aqui. Nós nos esforçamos, caminhamos, vamos, voltamos, fazemos, e a gente faz muitas idas e vindas, tudo aqui, e quando se trata do reino, a gente tem dificuldade. Sabe? Então a igreja precisa, nesses dias, eu e você, como igreja, a igreja precisa acordar quanto a isso. Porque Pedro está divertindo e está falando, então vivemos muito mal para aqui. Precisamos de investir mais no céu do que na terra. É na terra que investimos no céu. Então o investimento aqui, que eu estou aqui, eu tenho que começar a pensar para lá, eu tenho que investir lá, mas ele começa aqui, e não o contrário. E a gente está preso, tantas coisinhas, hoje eu não vou não, hoje eu não vou fazer não. Não que você é obrigado, a gente aqui sempre tem falado isso, mas a pessoa nunca pode, a pessoa nunca dá, a pessoa ainda não se percebeu que ele não dá, não pode, não faz, porque ele está preso a alguma coisa, e essa alguma coisa vai estar sobre a vida dele, e ele, cada vez mais ele vai ficando mais desanimado, cada vez mais ele terá, sabe, dificuldade, porque a vida nos impõe algumas dificuldades. A idade vai chegando, o tempo às vezes é frio, a pessoa tem problema, o calor passa mal, hoje sempre haverá alguma coisa para tentar travar esse desprendimento que precisamos de ter para servir ao Senhor. Então, eu fecho aqui dizendo isso para você. Invista hoje, esse tempo aqui, que esse nosso investimento, que a nossa vida aqui hoje, aqui, enquanto aqui, seja um investimento para o céu. Seja para aquilo que é eterno, para aquilo que alegra o coração de Deus. Não deixando de passar as oportunidades, não deixando de fazer, mas não se prenda, não se coloque tanto aqui, porque você não é daqui. Amém, Jesus. Então, investir na vida devocional, isso eu fecho com isso, por causa das ciladas da vida. Então, versículo 7, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dedique-se, ou seja, gastar tempo, ou seja, na oração. Eu fecho aqui com isso. Então, vida devocional, vida com Deus, faça isso, façamos isso. Não abra mão, essa é a nossa prioridade. É só um conselho. Pastor, mas eu tenho que acordar 6 horas para trabalhar. Pô, ainda está acordando tarde. Tem gente que acorda 4, 3 horas da manhã. Está à vontade, acorda 6. Tem gente que acorda 3, cara.
Então, para quem acorda 3, acorda 2h30, pô. Entendeu? E quer mudar? Tá ruim acordando 3 horas? Começa a honrar o Senhor e a defender, a garantir o dia. Você vê se de repente você pode ter uma notícia que mudou o teu horário, agora você vai. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos estar de pé. Então, queridos, esse é um ano de cuidado. Então, maravilha. Amém? É um ano de cuidado. De cuidar mais. Então, invista no teu ministério. Sabe, separe tempo. Não fique envolvido, eu e você não fiquemos envolvidos com coisas. Só coisas. Não, deixe as coisas para o momento das coisas. Mas é o céu, é o Senhor, é investir, é ouvir Deus, é falar com Deus. Porque quando eu falo com Deus, eu não terei dificuldade para falar de ninguém com Deus, porque vai ficar fácil fazer isso. E aí, nós permitiremos que essas pessoas sejam encontradas pelo Senhor. Então, que nessa noite, Deus possa te incendiar mesmo. Aleluia. Eu quero muito que você saia daqui hoje pensando assim: caramba, o meu ministério é forte. Imagina, cara. Nós, melequento, barriguinha de lama às vezes, cheio de alteração, e o Senhor fala assim: ô barriguinha de lama, ô melequento, eu te dou um ministério forte. Desculpa a brincadeira assim, para a gente ficar. Você, é o que está em você. E Deus quer usar poderosamente nesses dias. Eu quero encerrar orando, amém? Vamos orar. Quantos creem no Senhor? Você vai sair daqui hoje, vai pegar o teu celular, vai ver lá, já vai fazer a tua inscrição, inclusive. Eu quero ouvir esses caras falarem sobre chamado, sobre liderança, sobre liderança. Nós aqui, o Ministério dos Feitos, te desafiamos a você liderar, a você estar à frente, a você cuidar de um pequeno grupo, a pastorear um pequeno grupo, a ser um pastor, uma pastora de pequeno grupo. Literalmente, apacentar, cuidar. Você está ali abraçar. Diz quer que você seja, que você aqui não tem maiorais, aqui não tem cabeções, nunca verá. Aleluia. Então é para você que entendeu o recado nessa noite. Você que quer falar assim: Senhor, eu não vou deixar Satanás ficar me acusando. Mas você ainda faz isso, fala aquilo. Mas você deu mole, né? Você falou, e fica ali, você não vai não, porque você vai olhar e vai saber assim: o meu ministério é forte. Aleluia. Deus me deu um ministério forte. Eu vou colocar esse ministério a favor daqueles que estão obedecendo e vou cuidar mais de pessoas. Se você quiser sair do teu lugar, nós pastores estaremos orando por você aqui. Nós aqui estaremos orando juntos. Se você quer ver isso nesses dias, mudar a história do seu local de trabalho, a tua vizinhança, a tua parentela, você vai olhar para o teu ministério e falar assim: Deus me confiou um ministério forte.